Fala galera, esse é o Devocional Legal, um devocional onde você vai ter uma caminhada de crescimento espiritual dia após dia por meio do devocional. O nosso assunto de hoje será maturidade e o personagem de hoje, o Asa Noturna. Nosso texto bíblico de hoje está no livro de Hebreus, capítulo 6, versículo 1, que diz: Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento de atos que conduzem à morte, da fé em Deus. Richard Grayson vem de uma família de trapezistas muito conhecidos e, mesmo antes do seu nascimento, eles eram a maior atração do circo Haley. Quando Dick, que é o apelido do Richard Grayson, Dick Grayson no caso, como era conhecido, né? Tinha por volta de 9 anos, o circo chegou a Gotham City para uma temporada de apresentações. Ele presenciou a tentativa de extorsão do dono do circo por um dos mafiosos da cidade. Como o dono do circo se recusou a pagar pela proteção dos mafiosos, uma armadilha foi preparada e seus pais acabaram morrendo por causa de uma sabotagem no trapézio. O Batman aparece, mas ele não consegue prender o mafioso responsável por falta de provas naquele momento. O mafioso foi preso anos mais tarde por outros crimes. Sem os seus pais, o Dick Grayson foi adotado por Bruce Wayne e se tornou o primeiro Robin, após um período de treinamento muito rígido. Ele foi parceiro do Homem-Morcego por muitos anos e a sua fama continuou crescendo. Como discípulo do Batman, desenvolveu um grande senso de liderança que o levou a fundar a Turma Titã, com o Kid Flash e o Aqualad. Esse grupo se tornaria, anos mais tarde, a equipe conhecida como os Novos Titãs. Então Dick sai da equipe e adota um novo traje e também um novo codinome, Asa Noturna. Ele passa a substituir o Batman quando este precisou se ausentar por motivos de saúde ou para resolver problemas em outros locais fisicamente. Em uma viagem para resolver um caso na cidade de Bloodhaven, Dick descobre que ela é tão complexa e violenta quanto Gotham e resolve ficar para proteger seus habitantes dos criminosos. Hoje, vamos fixar nossa atenção no processo de crescimento desse herói. Ele foi, nessa sequência, o auxiliar do Batman como Robin, o líder de uma importante equipe de meta-humanos, assumiu o lugar de Bruce Wayne quando foi preciso e se tornou o protetor da cidade de Bloodhaven. O Asa Noturna amadureceu ao longo da vida e desenvolveu novos talentos que, com o tempo, fizeram com que ele pudesse trilhar o próprio caminho, sem depender do Batman para isso. Como cristãos, devemos ter o mesmo desejo e principalmente atitudes que nos levem ao crescimento espiritual. E como podemos fazer isso? O texto base de hoje nos oferece um sábio conselho nesse sentido. Parafraseando o autor do livro, podemos dizer que aprender as letras do alfabeto é algo fundamental na vida de todas as crianças. Porém, permanecer nisso sem progredir é algo inadmissível. Ou seja, é necessário usar este ensino elementar para alcançar novos desafios, como ler um livro, escrever textos, interpretar o que se lê e etc. No cristianismo acontece algo semelhante. Por exemplo, não adianta aprendermos a ler a Bíblia teologicamente, mas não aplicarmos o que estamos lendo e meditando em nossas próprias vidas. Não basta jejuar regularmente, sem compreender a razão pela qual qualquer cristão deve fazer isso. Não adianta conhecer a doutrina da salvação se está tudo bem para você, a informação de que muitos dos seus amigos estão caminhando para longe de Cristo e você não faz nada a respeito. Não dá.
Todo cristão começa como um novo convertido. O problema tem início quando se escolhe permanecer mais tempo que o necessário nessa fase inicial do cristianismo. Amadurecer em nossas vidas de fé significa assumir responsabilidades no reino e comprometimento com uma vida de irmãos e irmãs em Cristo, além de um senso de urgência quanto a pregar o Evangelho até que o Salvador seja conhecido em toda a terra. Como você pode imaginar, amadurecer no reino de Deus requer um nível de obediência e comprometimento que muitos em nossos dias não estão dispostos a ter. Por isso, a realidade que Jesus encontrou no século I não é muito diferente daquela que encontramos na atualidade. Mateus, capítulo 9, versículo 37 diz: Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Eu acredito que chegou a hora de mudar essa realidade na nossa geração. Eu posso contar com você? O pensador Rick Warren dizia: Você jamais chegará à maturidade espiritual apenas comparecendo aos cultos como um espectador passivo. Eu espero que você tenha gostado desse devocional de hoje. A gente fica por aqui. Um grande abraço e fica com Deus.